Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Realmente, assim como nós cantamos, e como a primeira leitura da carta aos Hebreus mostrou, ele é um sacerdote que compreende bem as nossas fraquezas, que compreende bem os nossos erros, que compreende até mesmo os nossos pecados, porque também ele passou pelas nossas situações, menos o pecado. Jesus, quando assumiu a sua natureza humana, assumiu para valer, e passou por todos os sofrimentos. Jesus não sofreu somente lá no alto da cruz, como a gente poderia supor. Não, eu podia dizer, Jesus já nasceu sofrendo. É só ver o que ele teve que suportar no nascimento dele em Belém, naquela situação. Imagine o coração de Maria. Você que é mãe, imagine ter um filho na situação que Maria foi obrigada a ter o seu filho, ainda mais ela sabendo quem era o filho que ela estava dando à luz. Eu nem preciso continuar dizendo como logo depois vem a perseguição de Herodes, e José e Maria com o menino são obrigados a fugir para o Egito, e fugir para o Egito não era qualquer coisa, sem meios, aquela distância enorme, passando pelo deserto, vivendo aquele tempo como estrangeiro, sem condição nenhuma. Depois, quando Jesus vem para a sua vida pública, perseguido continuamente, ele suportou em si tudo aquilo que nós passamos, e por isso, ele é um sacerdote, e até o termo sacerdote quer dizer, é o intermediário entre nós e Deus, é o intercessor, é aquele que faz a ligação entre a terra e o céu, entre nós e Deus, mas também é o contrário, é Ele quem traz a graça, o perdão de Deus, Ele quem traz a misericórdia de Deus, Ele quem traz o poder e a bondade de Deus para conosco, porque Ele compreende muito bem a nossa situação, porque Ele passou pelas mesmas situações. Grave isso, eu não estou falando palavras por falar, eu não estou dizendo coisas poéticas, não, Ele passou pelas situações que nós passamos. E duvido que nós tenhamos sofrido o que Jesus sofreu. Nem digo lá o que ele sofreu na sua paixão e morte, mas durante a sua própria vida, a sua vida pública que nós estamos vivendo agora, nesse tempo comum, foi uma contínua perseguição. Você passa o Evangelho, não há um momento em que Jesus não está sendo vigiado, perseguido, contestado, ora pelos escribas, pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos chefes do povo, pelos sacerdotes, pelo próprio povo. E dentro desse trecho, que foi a primeira leitura de hoje, há uma passagem que me chama muito a atenção. Aliás, sempre me chamou a atenção. Nós estamos na carta aos Hebreus, capítulo 5, é o versículo 7. Cristo, nos dias de sua paixão, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido. Aqui a carta aos Hebreus está se referindo ao que Jesus passou no Monte das Oliveiras, onde, segundo nos narra São Lucas, ele chegou a suar sangue, tal a situação que ele passou. Eu até vou repetir como é que a carta aos Hebreus está narrando isso. Cristo,
nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. E gente, clamor quer dizer clamor, é clamar. Tanto assim que os apóstolos ficaram assustados com o que Jesus estava vivendo. Foi por isso que ele não trouxe todos os apóstolos, só trouxe os 3, Pedro, Tiago e João, que estiveram com Jesus sempre em momentos importantes, porque certamente os outros não iriam suportar, não iriam entender o que Jesus passou. Imagine Jesus clamando ao Pai ali naquela noite, sozinho, no escuro, clamando ao seu Pai entre lágrimas, e clamando aquele que era capaz de salvá-lo da morte. E a palavra de Deus diz: e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mas como foi atendido? Se logo depois chegou Judas e ele trouxe os soldados e Jesus foi preso e começa aquele julgamento terrível, aquela noite pavorosa que Jesus passou, o seu próprio povo, o sumo sacerdote do seu povo, para o qual ele veio, condenou Jesus, justamente porque ele declarou que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. O que eles esperaram, ele testemunhou, e por causa disso justamente ele foi condenado. Os suplícios que Jesus passou naquela noite, depois entregue ao governador romano, e nem preciso descrever o que ele passou lá no tribunal de Pilatos, a sua flagelação, a sua coroação de espinhos. Depois Jesus que é condenado, que pega a cruz, que vai rumo ao Calvário, o que ele passa no Calvário, o que ele passa pregado na cruz, a sua morte. Mas como foi atendido por aquele que era capaz de salvá-lo da morte? O próprio texto explica no versículo 8: mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Me impressiona essa frase. Ele aprendeu o que significa obediência. Ele aprendeu o que significa obediência, mesmo sendo filho, por aquilo que ele sofreu. E assim aprendeu o que é a obediência. Todos nós, e eu sou o primeiro a me incluir nisso, precisamos aprender muito ainda o que é obediência. Temos muito. Eu sei, não estou menosprezando o seu sofrimento, não. Talvez você sofra e sofra muito, mas a todos nós falta aprender muito, porque muitos de nós sofremos sim, mas sofremos reclamando, sofremos murmurando, sofremos falando para todo mundo, e nos preocupamos e nos angustiamos e nos desesperamos, e muitas vezes justamente por causa disso nós nos afastamos de Deus, nós não oramos mais, nós abandonamos a igreja, nós nos decepcionamos com Deus. Então isso não é mais ser filho, isso não é aprender a obedecer. E é impressionante, a gente aprende a obedecer, porque a nossa natureza humana é muito rebelde. Como numa dessas pregações, nós dizíamos aqui, o nosso coração, até pelo sofrimento, vai se endurecendo, e a gente acaba não sabendo obedecer. E se passa pelo sofrimento recalcitrando, reclamando, murmurando, xingando às vezes, blasfemando algumas vezes, decepcionando-nos com Deus, largando de tudo.
É o que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. E veja, ele tinha dirigido preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E diz a palavra, e foi atendido. Só que passou por todos esses sofrimentos, mas como é que ele foi atendido? A palavra de Deus, no versículo seguinte, que agora é o 9, continua a explicar. Às vezes a gente, infelizmente, vai lendo a palavra de Deus e não presta atenção naquilo que está contido. Aqui, gente, está igualzinho uma dessas antenas de rádio, que a gente vai puxando e vai saindo gominho por gominho da antena. Do mais grosso sai o mais fino, até lá em cima. De um versículo está saindo outro, e o 9 vai dizer, ele sofreu tudo isso, mas na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Até essa palavra consumação de sua vida, é uma palavra que nós não usamos comumente, mas diz mais do que morte. Aqui os judeus entendiam bem, porque num sacrifício que eles ofereciam, a vítima, aquele animal, aquele cordeiro que era oferecido, era consumado, quer dizer, não somente morria, ele era consumido totalmente. No holocausto, a vítima era queimada todinha, ficava apenas cinzas. E é a isso que está se referindo, mas na consumação da sua vida, porque desde a sua flagelação e coração de espinhos, acrescentando o que Jesus foi sofrendo durante a sua caminhada para o Calvário, o que ele sofreu ao ser pregado na cruz, e depois o que aconteceu com ele, com o corpo dele, desde o rosto dele que ficou transfigurado, porque Jesus foi caindo várias vezes durante o caminho, e nas quedas dele, ele não tinha nenhum equilíbrio, porque era o costume dos romanos levarem para a crucifixão, quando era mais de um condenado, assim, eles iam com o braço transversal da cruz nas costas. Não é como nós vemos às vezes na pintura, a cruz inteira e ele puxando a cruz. Não, era apenas o braço transversal, aquele no qual depois iam ser pregadas as mãos, levavam nas costas e assim atravessado sobre os ombros. Mas se eram 2, 3, 4, eles também eram amarrados um no outro com cordas. Então a corda era amarrada na ponta da cruz do primeiro, e vinha ao pé do segundo, era amarrado no pé dele, depois subia para a ponta da cruz do outro, e se houvesse mais ia continuar assim, eram 3, e Jesus estava ali. Cada tropicão, ou cada movimento mais brusco, ou até mesmo cada queda, porque era cheio de pedras aquele caminho, que o da frente enfrentava, no solavanco que dava, e Jesus estava com a corda amarrada nele. Jesus era jogado, Jesus era projetado no chão, e como ele estava com as mãos assim, segurando aquela haste, ele ia, de cara no chão. Tanto assim que o Santo Sudário mostra que um dos 2 olhos de Jesus ficou imprestável,
ele como que se acabou, pelas quedas que ele foi tendo, e que justamente ele caía sempre do mesmo lado, por causa do puxão, do lado do repuxo, é que ele caía. Mas isso só para dizer uma das coisas. O nariz de Jesus, mostra o santo sudário, foi completamente quebrado, essa cartilagem toda do nariz, foi completamente quebrado, também por causa dessas quedas. Jesus chegou com o nariz naquela situação imprestável, era uma poça só de sangue, de inchaço. Isso só para começar. E por fim, a morte. E até mesmo, porque naquela hora ele sentiu-se abandonado de tudo e de todos, sentiu-se abandonado até do próprio Deus. E ele clama: meu Deus, por que me abandonaste? Mas não assim como eu falei, aqui fala que ele clamou no alto da cruz. Meu Deus, ele era incapaz de compreender como é que ele chegou. Parecia para ele, não era a realidade, que o próprio Pai o havia abandonado, porque ele não sentia mais, no meio daquela dor toda, daquele sofrimento todo, Jesus não sentia mais nem mesmo a presença do Pai, ele estava numa solidão total. É isso que diz a palavra de Deus, quando nos narra que, mas na consumação de sua vida, e aí que vem o lindo, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Como Jesus foi atendido? Assim. Ele veio e se dispôs a nos salvar. Se o Pai o salvasse quando ele pediu, como diz, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e o Pai era capaz mesmo. Se o Pai o salvasse da morte, nós não seríamos salvos, a salvação não teria acontecido. E aconteceu, gente. Nós somos salvos, e mais do que isso, as portas do céu estão abertas para nós. Basta apenas o quê? Basta nós obedecermos, como diz aqui. Mas na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna. Portanto, somos salvos para sempre, sem nenhum risco, sem nenhum retorno, causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Basta obedecer aos mandamentos de Deus, basta obedecer às inspirações de Deus, às inspirações do Espírito Santo, as orientações que Ele nos dá, os caminhos que Ele nos indica, e como Deus nos acompanha. Iremos sofrer? Iremos sofrer. E o Evangelho vai nos falar disso. Você se lembra? Estavam os discípulos de João jejuando e vieram reclamar. Por que é que os discípulos de Jesus não jejuavam? E Jesus respondeu: enquanto o noivo está com eles, eles podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo, e quem é o noivo? É Jesus. Mas quando o noivo for tirado do meio deles, então eles haverão de jejuar. Isso está dizendo que, claro, Jesus já nos foi retirado, porque o Pai o arrebatou e o levou para o céu, porque trataram assim o seu filho, o Pai o arrebatou, e ele está já lá no trono de Deus, aguardando a sua segunda vinda, com poder, com glória,
para consumar a sua vitória. Mas nós ficamos neste vale de lágrimas. E esse jejum aqui de que fala a palavra quer dizer isso. Nós estamos num vale de lágrimas. E não tem gente como não sofrer. Não é que Deus queira que nós soframos, não. O vale de lágrimas em que nós estamos, nós não chegamos ainda à vida eterna, não chegamos à glória, não chegamos ao gozo, à felicidade eterna, não, como bem diz a Salve Rainha, estamos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E essa terra tornou-se por causa do pecado original e por causa dos pecados. É só ver como é que anda a humanidade e é só ver como andam os mais próximos a nós. Dá uma olhadinha do que pessoas muito próximas a nós fizeram nesse final de semana. E se você não estava lá porque você estava aqui, você é bem capaz de calcular, porque o costume é esse, quantas coisas terríveis fizeram. E talvez seu marido, ou sua esposa, ou os dois juntos, ou seu pai, sua mãe. Ou você que é pai, que é mãe, o que seus filhos, o que sua filha acabou fazendo nesse final de semana, na noite de sexta, no sábado, na noite de sábado, no domingo. E é justamente por causa dos nossos pecados e dos pecados dos nossos, que essa terra se torna cada vez mais um vale de lágrimas. Mas aí que está a grande verdade. Se nós, como Jesus, rezamos sim, pedimos sim, e temos o direito de pedir como Jesus pediu, muitas vezes Ele vai nos atender, nos dando a graça, nos tirando daquela situação, nos tirando daquele sofrimento, nos tirando daquela doença, recompondo o nosso casamento, nos arrancando de vícios. Muitas e muitas vezes Ele vai atender a nossa oração do jeito que nós queremos, do jeito que nós pedimos, mas muitas outras vezes Ele não vai atender do jeito que nós estamos pedindo, do jeito que nós estamos querendo, mas como diz a palavra, vai nos atender. Talvez o Senhor precise do seu sofrimento, com seu filho, com sua filha, com seu marido, com seu casamento, com seu serviço, com sua esposa, não sei, com sua doença, com a doença de alguém muito próximo, muito querido. Você precise justamente desse sofrimento para ser canal de salvação para eles mesmos, que não estão nem ligando, que estão no vício, que estão no pecado, que estão no adultério, que estão na bebida, que estão nas drogas, e você sofre, e você pede, sim, e como aconteceu com Jesus, você vai ser atendido, não do jeitinho que você estava esperando, e querendo, e pedindo, mas que você vai ser atendido, vai ser atendido. O importante, gente, é nós conseguirmos a salvação eterna, e com a salvação eterna, a felicidade eterna, essa que é necessária. Assim como foi preciso todo o sofrimento de Jesus, para que eu e você fôssemos salvos, e tenhamos a possibilidade de vida eterna. Deixa eu ser muito franco, talvez a pessoa que te faz sofrer, vai continuar te fazendo sofrer, e vai te dar a impressão que Deus não está te atendendo. Não caia nessa tentação não, continue pedindo, continue rogando, continue até mesmo clamando, como fez Jesus, porque o Senhor atenderá sim, atenderá de outro jeito que você não supõe, atenderá dando salvação eterna, como Jesus fez a nós, a esta pessoa que está te fazendo sofrer.
A nossa mente não é capaz de entender isso. Nós queríamos que as coisas acontecessem dentro do nosso plano, dentro do nosso projeto, dentro do nosso jeito de ver as coisas e querer as coisas. Só que Deus é Deus, né? E Ele é que sabe das coisas. E se nós fomos salvos por Jesus, pelo sofrimento, para salvar os nossos, me diga, vai precisar ou não vai precisar sofrimento? Eu sei que na hora da dor é duro, porque é uma coisa esquisita, né? Eu não entendi até hoje, não há sofrimento sem sofrimento. Ou você já encontrou sofrimento sem sofrimento? Eu não encontrei sofrimento ainda sem sofrimento. Eu não encontrei ainda sacrifício sem sacrifício. Então, como um padre que eu conheço costuma dizer, eu digo do jeito dele: aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, porque o que interessa é salvação eterna daqueles que te fazem sofrer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.